Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na jornada de aquecimento para um evento ao vivo que vai acontecer em 2 de julho, às 20 horas e 27 minutos. Mudei o horário de novo, mas é só no dia 2 de julho, tá bom? É chamado Webinário Empresa Lucrativa. Eu sou a Regina Scanfella, especialista em gestão da qualidade. E eu ajudo microempreendedores individuais e microempresários a aumentarem o lucro em 20% em 30 dias. E o tema de hoje é: por que alguns empreendedores conseguem aumentar o lucro e outros não? Antes de começar, eu quero que você pense em um empreendedor que está tendo lucro e um que não está tendo lucro. Pode ser você, um amigo próximo, um vizinho. Você já parou para pensar por que alguns empreendedores conseguem aumentar o lucro e outros não? Muito provavelmente a diferença ocorre porque cada um tem a sua forma de agir, de planejar, de coordenar, de comandar. Cada um na sua individualidade. E isso é absolutamente normal. Outro dia eu ouvi uma história muito interessante. Uma pessoa chegou para outra e falou: quero ficar muito rico com a minha empresa, ganhar muito dinheiro. Quem não quer ganhar muito dinheiro? Pois é, a pessoa entrou, participou de capacitações e em um ano teve quase zero de resultado. Ué, Regina, mas ela não queria tanto? Queria, mas ela não fez nada, não fez o que tinha que fazer. Não fez aula de vendas, não fez tarefa, não perguntou, não pediu feedback. Fulana, por que você não está fazendo? Ah, Regina, a vida tá muito corrida. Ando cansada, não tenho tempo. Ué, Regina, mas por que alguns empreendedores conseguem aumentar o lucro e outros não? Olha que pergunta. Bom, hoje a minha função aqui é ser um veículo que vai te levar ao destino que você quer. E eu quero apostar que o destino que você quer é aumentar o lucro na sua empresa. Eu acredito que para o resultado nascer, a preguiça tem que sumir. Não deve existir. Dá para aumentar o lucro na sua empresa, independente da situação em que você esteja vivendo. Dá então para aumentar o lucro na sua empresa, independente da situação que você esteja vivendo. Como disse o Steve Jobs, para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz. E eu vou te explicar uma dica prática de como fazer. Antes de eu explicar por que alguns empreendedores conseguem aumentar o lucro e outros não, eu não sei como está a sua situação atual, sinceramente. Mas eu tenho que falar principalmente para aquele empreendedor que não está tendo o lucro desejado. Então, eu quero alinhar alguns entendimentos com você aqui. Não existe fórmula mágica que explique por que alguns empreendedores conseguem aumentar o lucro e outros não. Muitos empreendedores procuram soluções fáceis na internet. Outros simplesmente deixam a vida ir levando. Não existe dinheiro milagroso vindo do além, né? Eu acredito que para que o lucro seja constante e crescente, você vai precisar de um componente importante. Então, se você está comigo aqui agora, acredito que já está preparado para ouvir o que eu tenho para compartilhar com você. Eu falo de meta. Há muito empreendedor que não tem meta. Tem até empreendedor que nem imagina o que é ter meta, que nem sabe que meta existe, que nem imagina que ter meta faz uma reviravolta na empresa. Mas uma reviravolta boa, tá? Eu gosto de coisas boas, por isso que eu trago essas informações para minha audiência. E isso pode ser desafiador. Mas a vida do empreendedor, o que é? Não é superar desafios? Então, pode ser que você não seja assim. Mas eu sei
de muito empreendedor que é desse jeitinho que eu falo para você aqui. Quem me segue há mais tempo já sabe, porque eu falo algumas coisas com frequência, né? E tem empreendedor que já trabalha com meta. Tem empreendedor que até pensa em estipular uma meta, mas não sabe como. E tem empreendedor que não faz ideia do que é meta e para que serve meta. Tem gente que não sabe. Tem empreendedor que não sabe. Mas por que isso é importante para você e para sua empresa? Por quê? Por que estipular metas na minha organização? Você pode me perguntar. E eu vou explicar isso para você com mais detalhes mais para frente. Talvez você saiba, talvez não, mas quando o empreendedor estipula metas para os seus colaboradores superarem, ele faz a empresa crescer e ter mais lucro. E hoje eu vou contar uma história, como eu sempre gosto de contar. Ela ilustra bem a diferença entre as pessoas que têm meta das que não têm meta. Vamos lá para a minha historinha. 3 pedreiros preparavam tijolos em uma construção. Um homem que passava aproximou-se do primeiro e perguntou: "O que está fazendo, meu amigo?" "Tijolos", respondeu secamente. Dirigindo-se ao segundo pedreiro, o homem perguntou-lhe a mesma coisa. "Trabalhando pelo meu salário", foi a resposta. Para o terceiro, o passante fez ainda a mesma pergunta. "O que está fazendo, meu amigo?" Fitando estranho com alegria, o operário respondeu com entusiasmo: "Construindo uma catedral." As pessoas trabalham mais comprometidas, motivadas e felizes quando enxergam um ideal. Mais que executar uma tarefa e receber um salário, os funcionários precisam compreender que catedral estão construindo com o seu trabalho. Então, se você é empreendedor, qual é a atividade que você executa lá? É só produzir tijolos? É fazer jus ao salário? Ou é construir a sua catedral? Muitas empresas que cresceram no seu mercado definiram metas para crescer. A meta dá aquele empurrão nas pessoas e impulsiona para ir cada vez mais adiante. Todas as empresas que concorrem a premiações de qualidade são obrigadas a definir metas para muitos processos. E com isso, elas sempre estão em crescimento. Olha, a empresa que eu trabalhei até pouco tempo, ela não fechou na época da crise hídrica que teve lá em 2015, 2016, porque todos os funcionários estavam engajados em cumprir metas e entre elas tinha as metas de aumento de lucro, redução de despesa. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Os funcionários descobriram até um jeito de reduzir impostos honestamente, porque estava acontecendo pagamento de imposto desnecessário. Enfim, para quem não sabe, eu trabalhei na Sabesp, que faz o tratamento de água e esgotos de várias cidades do estado de São Paulo, tá? 371. Quando eu fiz trabalho voluntário como avaliadora de organizações candidatas a alguns prêmios nacionais e estaduais, eu conheci muitas empresas que trabalhavam com metas e o seu crescimento era nítido. E assim, eu avaliei algumas, mas quando você está nesse meio, você acaba conhecendo muitas empresas. Principalmente quando tem as premiações, né? E não são somente empresas não, tá? Não são somente empresas não, como eu tava falando. Eu já visitei um batalhão da Polícia Militar de São Paulo, não da cidade, tá? O batalhão fora, é do interior, mas é de São Paulo. E também o batalhão do Corpo de Bombeiros, também, esse batalhão é de São Paulo. Porque a Polícia Militar, ela tem um prêmio no estado de São Paulo, que é o Prêmio da Polícia Militar de Qualidade. E o Corpo de Bombeiros, na ocasião, o batalhão, ele participou desse prêmio da Polícia Militar. E o Corpo de Bombeiros, ele participou do Prêmio Paulista da Qualidade de Gestão. E eu fui avaliadora dessas duas organizações, então eu conheci. E o
prêmio da Polícia Militar, ele tem muitos militares que participam. E com isso, a polícia vai melhorando também. Eles não vão ter mais lucro, não vão ter redução de despesa, mas para eles é muito interessante, porque os indicadores que eles têm, que são o que indicam as dores, né? Eles têm metas ousadas e aí eles cumprem, então reduz criminalidade. É muito bom isso aí. É muito bom. E a gente aprende muita coisa quando a gente avalia esse povo, viu? Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Bom, todas as organizações, agora eu falo de organizações porque o Corpo de Bombeiros, a polícia não é empresa. Todas essas organizações definem metas e trabalham muito para terem a melhoria contínua, o que só ajuda a crescer. Quando você estipula meta, a tendência é você querer melhorar sempre mais. Então, com isso, você melhora e a sua empresa cresce. Você pode estar pensando, mas as coisas nem sempre saem como planejamos. Mas você não conhece a minha equipe, Regina. Mas isso dá muito trabalho. Mas meta é coisa para empresa grande. Eu tenho uma pequenininha. Sou microempreendedor. Então, para quem acha tudo isso, eu vou falar um por um para você. As coisas nem sempre saem como você planeja. Eu digo que quando você planeja, você tem a possibilidade de ver o que fazer para solucionar, redirecionar, reduzir as falhas, tá certo? Então, quando você estipula uma meta, você acompanha aquilo que você planejou, você corre atrás. Se você tá a passo mais lento, você acaba acelerando. E se, por exemplo, mudou alguma política que você não vai conseguir atingir aquela meta, você tem como fazer um novo estudo para ver uma meta mais razoável para você conseguir atingir, tá certo? Se você acha que eu não conheço a sua equipe, eu te digo que pessoas têm muitas coisas em comum. Pessoas são especiais. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. E uma coisa que todas as pessoas gostam é de ser reconhecidas. Recompense as pessoas que cumprem as metas e você vai ver o resultado maravilhoso que essas pessoas vão te apresentar, certo? Isso é um dos motivos também que ajudou a empresa onde eu trabalhei a não fechar as portas, porque todo mundo queria aquele reconhecimento que vinha do lucro. E é uma empresa grande, como eu falei para vocês, e aí para ela ter lucro, tem que, numa crise hídrica, dá muito trabalho, muito trabalho. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu e a gente conseguiu ver uma graninha no bolso a mais ainda naquele ano. E para quem acha que ter meta é ter muito trabalho, eu digo que você tem razão. Agora, se você tem um propósito, um ideal e você sensibiliza a sua equipe nessa direção, esse trabalho ficará muito mais leve, muito mais fácil de executar. Se você acha que meta é para grandes empresas, eu te digo que a Coca-Cola, no seu primeiro ano de vida, deu prejuízo. E olha o tamanho dela hoje. Pois é, eu já falei aqui no meu canal, mas eu vou contar de novo. No primeiro ano de vida, né? No primeiro ano de operação da Coca-Cola, foram vendidos somente 25 galões de Coca-Cola, o que correspondia na época a 9 copos por dia, o que rendeu $50. Então a Coca-Cola deu prejuízo no primeiro ano. E se a sua microempresa ela deu prejuízo, tenha calma, quem sabe você não fica do tamanho da Coca-Cola também. Tem que ter expectativa, tem que ter um propósito, um ideal, certo? Agora, eu vou falar para você um jeito errado de definir meta. O jeito errado de definir meta é
não ter um ideal, definir uma meta inatingível com a intenção de não beneficiar quem te ajuda a atingir os seus objetivos. Olha, quando você não tem um ideal, você não tem uma visão de futuro, você não tem um propósito, você deixa a vida te levar. Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso aí não é para você. Você quer que a sua empresa cresça, você tem que projetar a sua empresa, tá certo? Então, esse é o jeito errado. Quando você não tem um ideal, quando você define uma meta que ninguém consegue atingir, se você define uma meta que ninguém consegue atingir, você sabe o que acontece? O colaborador vai falar assim, não vou nem me preocupar, não dá para atingir mesmo. Eu sei disso, eu sei porque eu trabalhei numa empresa, eu falei para vocês a empresa onde eu trabalhei. Naquela empresa, a nossa unidade é pequena e ela definia metas para cada unidade tinha a sua meta específica. E a nossa tinha já a satisfação do cliente alta se comparada com a das outras unidades. Aí toda vez a satisfação do cliente, a nossa era lá no topo, quase não dava para alcançar, quase. E às vezes não dava mesmo para alcançar. E a de insatisfação dos clientes, a gente não atingia nunca, de reclamação, porque era 5 ouvidorias por ano, por mês. Olha, já tô esquecendo até as metas, gente. Então, ela fazia isso, por quê? Por que ela fazia isso? Bom, não era a gente chama de holding, né? Que é a central lá. Não era a central que determinava as nossas metas. Era na nossa superintendência, tá? Então, quando a gente ia bem, as outras unidades, elas atingiam a meta por tabela. Então, isso daí era uma coisa que ajudava as outras e não ajudava a gente. Eu passava estresse com esses indicadores, mas a nossa unidade como um todo atingia a meta. Aí a nossa unidade é a superintendência. Aí era bom, né? Mas enfim, então tem empreendedor que ele define meta inatingível para não pagar comissão. Loja de roupa mesmo. Quanta loja de roupa define uma meta que não há meio de atingir? E aí tem empreendedor que muda a meta no meio do caminho só para o colaborador não atingir a meta. Então, tem aquele que já é assim, não quero pagar bonificação para o meu colaborador, já vou colocar uma meta inatingível. E tem aquele que põe uma meta que é razoável, que dá para atingir, e quando o colaborador está chegando perto da meta, ele vai lá, não, a meta mudou. Sem comentários, tá? E agora eu vou falar para você qual que é o jeito certo de definir meta. O jeito certo de você definir meta é você avaliar o cenário econômico, social e político do país, ver o histórico dos anos anteriores, contar com a ajuda da sua equipe para definirem metas possíveis de serem alcançadas, para não deixar aquele povo desanimado. E quando eu falo de avaliar o cenário, eu vou lembrar você agora do bendito do coronavírus, que estava na China desde o ano passado e teve empreendedor que não prestou atenção nesse cenário. E hoje a empresa fechou as portas, infelizmente. É com muita tristeza que eu falo isso. Mas por isso que eu tô aqui. Se você tá aqui comigo, eu espero que a sua empresa esteja indo bem, tá? E logo a cidade onde eu moro, o pessoal já voltou a trabalhar. Não é como antes. É um dia sim, um dia não, mas já voltou. Mas eu sei de cidades que ainda estão com o trabalho, o negócio do pessoal ainda tá fechado. E o pessoal tá se virando, certo? Tem muitos empreendedores que estão se virando mesmo com as portas fechadas. Então, o jeito certo de definir meta é você avaliar o cenário econômico, social, político do país, ver o histórico dos anos anteriores. Então, por exemplo, eu falei aqui de satisfação do cliente. A Sabesp, ela tem um indicador de satisfação do cliente, né? E ela tem lá a meta dela, tem um jeito de medir. Futuramente eu vou falar aqui no meu canal como é que você pode fazer medição de satisfação do cliente, tá? Tem várias formas. E aí
ela fazia lá ela tinha lá o histórico. Então, esse ano, a satisfação do cliente foi 88%. Ó, acima de 80% já é muito boa a satisfação do cliente, tá? 88% era top, né? Porque para você atingir 100%, alguma coisa você pode desconfiar também, tá? Porque difícil, é muito, muito, muito difícil uma empresa que atinge a satisfação de 100% dos seus clientes. Porque cliente, cada um tem uma forma de ver, cliente é uma pessoa, como eu sempre falo aqui no meu canal. Então, se o ano passado foi 88, esse ano pode ser 88,5, porque esse meio parece que não é nada, mas na satisfação do cliente é muita coisa, tá? E você pode também contar com a ajuda da sua equipe para definirem metas possíveis de serem alcançadas. Por que eu falo isso? Porque não tem aquele que eu falei para você ali, que o empreendedor que coloca meta inatingível, o colaborador, quando ele acha que ele não vai conseguir atingir a meta, ele nem vai se preocupar, ele não se preocupa mesmo. Olha, tem um ou outro que até pode ser que se preocupe, mas a maior parte do pessoal não vai se preocupar com meta inatingível não, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês. Agora, eu vou apresentar para vocês 3 passos para você começar hoje mesmo a adotar uma estratégia simples e que vai te ajudar a melhorar o lucro da sua empresa. Vamos aumentar esse lucro aí, vamos aumentar, né? Se você tiver papel e caneta, você pode anotar. Então, vamos lá. Passo 1. Visualize a sua empresa daqui a 5 anos. Visualiza, então. Faz uma imagem na sua memória aqui. Visualiza a sua empresa, como é que a sua empresa vai estar daqui a 5 anos. E daí, você vai lembrar dessa imagem todo dia, 2 vezes pelo menos. Quando você acorda de manhã e antes de você deitar. A minha empresa... E não é daqui a 5 anos, porque se você... Eu falo daqui a 5 anos, mas hoje é 18 de junho de 2020. Então, você fala em 18 de junho de 2025, porque amanhã é 19 de junho. Se você falar daqui a 5 anos, vai ser 19 de junho de 2025 e assim por diante. Então, põe a data, tá bom? Então, você visualiza a sua empresa, como que ela vai estar em 18 de junho de 2025. Lembra dessa imagem pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Facinho esse passo, né? Fala a verdade. Falo para vocês que eu venho colocar coisa fácil para vocês aqui. Passo 2. Avalia o que é preciso fazer para chegar lá. Avalie o que é preciso para chegar lá e determine as... O que é para você determinar? Eu tô falando aqui. Será que você lembra? Bom, escreve aí nos comentários que eu vou tomar uma água. O que é para você determinar? Avalie o que é preciso para chegar lá e determine as metas, tá certo? É legal você definir 3 metas para o mesmo indicador. Indicador é o que indica dor. E eu vou falar sobre isso mais pra frente em outra live, tá? Você define 3 metas. Então, uma meta que é a certeza que vai atingir, vai ter um trabalhinho, mas vai atingir. Isso é certeza. A meta de excelência, que é uma meta que dá mais trabalho, tá? Ela dá mais trabalho, mas ela é possível. E a meta extraordinária. Olha que meta extraordinária, que é uma meta possível, é lógico, não é aquela inatingível, tá? Uma meta possível, mas que é bem difícil para atingir. Bem difícil. Mas não vai pôr bonificação só para as extraordinárias pro seu pessoal, que senão esquece, tá? Tá certo? Ó, eu vou dar exemplo aqui, então. É um exemplo de meta. Aumentar o lucro em 10%. Meta atingível. Aumentar o lucro em 20% já é mais difícil. Aumentar o lucro para 30% em 2020. Ela é extraordinária, tá certo? Pega o seu resultado do lucro de hoje e faz isso, se você quiser. Toda vez eu falo isso, porque eu dou sugestão, mas ninguém é obrigado a seguir minhas sugestões. Tá certo?
E passo 3, que é muito importante. É muito importante. O que é o passo 3? Você visualizou a meta, você visualizou a sua empresa, você definiu metas, o que você vai fazer, definiu a meta, tudo. O que é que você tem que fazer agora? Você tem que comunicar essas metas para sua equipe. Mas só que essas metas, elas têm que ficar na cabeça da equipe. E isso é muito fácil. Eu já fiz live aqui de como que você faz o pessoal lembrar de tudo. De tudo você faz o povo lembrar. Bom, então, terceiro passo, comunica essas metas para sua equipe, mas não é só chegar e falar. Comunica com convicção. Tenha certeza que eles entenderam qual é a meta, que eles assimilaram essa meta, tá? Tá certo? E se você não sabe como você vai fazer isso, eu vou te dar uma dica. Não é um passo a passo, é uma dica. No meu canal do YouTube tá cheio de material que você pode pegar, vai, divulga, vê, estuda, que lá tem muita dica de como melhorar a sua comunicação, evitar brigas, pessoas invejosas e tem um monte de coisa lá, tá? Então, para você... E tem uma de comunicação também, que tem muita dica, tá? Então, vai, acessa à vontade, do jeito que você quiser. Não vou te cobrar R$1. Ponho lá, porque eu quero... É isso que eu tô fazendo aqui. Eu quero ajudar os microempreendedores individuais e os microempreendedores a aumentarem em 20% o seu lucro no prazo de 30 dias, tá certo? Então, é por isso que eu deixo tudo lá para você entrar e pegar à vontade. Então, é isso, pessoal. Agora eu vou lembrar vocês que essa semana e a próxima, eu e vários outros empreendedores estamos em uma jornada de aquecimento para um evento que será na outra semana. Vai ser no dia 2, tá certo? Bom, eu falo da jornada empresa lucrativa, em que eu faço lives de segunda a sexta-feira, sempre às 18h07, tá certo? E na quinta-feira, 2 de julho, às 20h27, eu vou fazer um evento ao vivo, 100% online, 100% gratuito, especialmente para empreendedores. A minha melhor aula de todos os tempos, que eu vou ensinar microempreendedores individuais e microempresários a aumentarem o lucro em 20% em 30 dias. Você pode se inscrever na página que tá na minha bio no Instagram. Então, ó, pode se inscrever lá na bio do meu Instagram que tá lá. Tem um link lá para você se inscrever, tá bom? E se esse vídeo te ajudou ou pode ajudar algum outro empreendedor, lembre-se de compartilhar. Eu sempre peço para você compartilhar aqui porque eu quero fazer essas empresas darem lucro. E como que eu posso fazer se eu não trabalho nessas empresas? É ensinando o que eu aprendi, fazendo avaliação de grandes empresas, tá certo? E juntos nós vamos transformar o empreendedorismo no Brasil. Eu conto com você, tá certo? Agora eu vou contar uma historinha antes de encerrar, tá bom? Historinha que eu já contei, mas tem o pessoal novo da minha live que não sabe da historinha. É aquela historinha do pessoal que tá lá. Ah, na verdade eu não contei, eu vou contar uma diferente para você hoje. Falando de não definir metas, tá? Quando você não define meta, é como se você estivesse num barco a velas, só que sem vela. Você tá lá no alto mar, num barco a vela, sem vela. O que acontece? O seu barco pode ir para qualquer lado. É a mesma coisa numa empresa que não tem meta, tá bom? Então, ó, sugestão, implanta aí na sua organização
uma metodologia para você, e faz um estudo desse jeito, com os 3 passos que eu te dei, tá bom? Para você implantar metas na sua organização. Você vai ver a sua equipe colaborativa, tá bom? Eles vão te ajudar muito, tá? Vai lá, dá uma olhadinha nas minhas lives, que eu ensino também como fazer o pessoal se engajar cada vez mais, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube. Lembrar vocês que eu tenho meu canal lá no Telegram e que eu tô em contato com o pessoal com frequência. Não é diariamente, mas eu tô com bastante frequência lá no canal, tá bom? Então, por hoje é isso. A gente se vê amanhã, 18h07, tá bom? Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.